Bom, vamos estudar agora os mecanismos que influenciam para uma maior diluição ou concentração da urina. Vamos analisar o seguinte exemplo. A produção de um fluido, uma urina hipoosmótica, ou seja, uma urina mais diluída, se dá especialmente ou particularmente no segmento ascendente espesso da alça de Henle, tanto que muitas vezes esse segmento é chamado de segmento diluidor. Isso porque o epitélio tubular desse segmento apresenta uma maior permeabilidade a solutos do que a água. É só a gente lembrar que nesse segmento estão presentes os sim portadores sódio, potássio, cloreto, bem como na membrana basolateral há uma grande expressão de bomba sódio-potássio ATPase. Desse modo, então, aqui ocorre uma maior reabsorção de solutos, o que consequentemente mantém o fluido tubular desse segmento mais diluído, permanecendo assim até ser excretado. Vamos analisar agora uma segunda situação. Nesse caso agora, o segmento tubular apresenta uma maior permeabilidade à água. E nós temos que considerar também que o interstício qual esse segmento passa é o interstício hiperosmótico, ou seja, muito mais concentrado do que o fluido tubular. Desse modo, então, a água é reabsorvida osmoticamente, mantendo deste modo o fluido tubular mais concentrado. Ou seja, para a produção de uma urina mais diluída, deve haver uma maior reabsorção de solutos, enquanto para a produção de uma urina mais concentrada, deve haver uma maior reabsorção de água. E esse é um processo que envolve os segmentos do néfron que percorrem a medula renal. Vamos analisar a seguinte ilustração. Então nós temos aqui o trecho final do segmento do túbulo contorcido proximal, o ramo delgado da alça de Henle, o ramo ascendente da alça de Henle e o ramo ascendente espesso da alça de Henle, bem como o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Além disso, nós ainda observamos aqui o córtex medular e a medula renal, que pode ser ainda subdividida em medula renal externa e abaixo da linha mais escura, a medula renal interna. O córtex medular apresenta uma osmolaridade aproximada de 200 miliosmol, ou seja, uma osmolaridade próxima à do plasma sanguíneo. Sendo assim, estamos falando de um interstício isoosmótico. Na medula renal externa, a concentração é de aproximadamente 600 miliosmoles. Isto é mais que o dobro da concentração cortical. Sendo assim, estamos falando de um interstício hiperosmótico. Essa hiperosmolaridade intersticial da medula renal
aumenta ainda na sua porção medular interna, podendo chegar inclusive ao valor de 1.200 miliosmoles na região medular interna, próximo às papilas renais. Esses valores não são rigorosamente fixos, eles dependem de outras variáveis. Geralmente eles são mais altos em períodos de privação de água, ou seja, períodos de desidratação, e são mais baixos durante o excesso de hidratação. Bom, mas a questão é, como os rins geram esse interstício medular hiperosmótico em relação ao plasma? Bom, para isso você concorda comigo que deve existir uma deposição de solutos nessa região intersticial. E isso se dá pela reabsorção de cloreto de sódio no ramo ascendente espesso da alça de Henle, bem como pela reabsorção de água no ramo descendente delgado da alça de Henle. Além disso, o córtex renal é uma região que apresenta abundância em capilares periglomerulares, ou seja, um alto fluxo sanguíneo. Desse modo, o material reabsorvido nessa região retorna diretamente para a circulação geral, enquanto que na medula renal a anatomia vascular é organizada de forma diferente da cortical e o fluxo sanguíneo é menor. Portanto, a remoção de solutos da medula renal acaba sendo lenta, favorecendo assim a formação e manutenção de um gradiente osmótico. Desse modo, então, o sangue entra na medula por meio de feixes paralelos de vasos sanguíneos retos. Estes são classificados em vasos retos descendentes e vasos retos ascendentes. E estes ainda são permeáveis a sódio e também a água. Bom, vamos entender melhor. Temos então na nossa ilustração o segmento descendente do vaso reto, bem como o segmento ascendente do vaso reto. O sangue que entra nos vasos retos, ou fluido que entra nos vasos retos, ou seja, o plasma, possui a mesma osmolaridade que o córtex renal. À medida que o sangue entra na medula renal externa, que é hiperosmótica, a água é puxada osmoticamente para o interstício medular, enquanto o soluto se move do interstício para o interior do vaso, deixando assim o sangue ou plasma mais hiperosmótico. Bom, mas aí você pode perguntar, a intenção desses vasos não era manter o interstício medular hiperosmótico? Com o movimento osmótico da água em direção ao interstício,
Está ocorrendo então o contrário. Está ocorrendo uma diluição desse interstício medular. Aqui é importante você relembrar o seguinte: embora a água esteja se movendo em direção ao interstício, lá no ramo ascendente espesso da alça de Henle, continua havendo a reabsorção de solutos. Então, de certa forma, essa aparente diluição intersticial, na realidade, não ocorre. No entanto, a perda de água do sangue faz com que estes tenham a sua osmolaridade no ramo descendente aumentada. E à medida que ele penetra na medula interna, essa osmolaridade aumenta gradativamente, uma vez que continua havendo movimento osmótico da água em direção ao interstício medular. Tanto que na região de transição entre o vaso reto descendente e a porção ascendente do vaso reto, a osmolaridade pode chegar a 1.200 miliosmoles. Essa perda de água e essa osmolaridade aumentada ao final dos ramos descendentes dos vasos retos tem por finalidade reduzir a tendência de diluição do interstício medular, especialmente do interstício medular interno. O endotélio do ramo ascendente dos vasos retos é um endotélio fenestrado, o que permite o livre movimento de solutos e também uma maior permeabilidade à água. No entanto, as fenestrações desse endotélio não são grandes o suficiente para permitirem a passagem de proteínas. Desse modo, elas permanecem na circulação. Desse modo, a pressão oncótica nesses vasos é alta e a água que entrou no interstício medular via ramos descendentes dos vasos retos é então absorvida novamente para o ramo ascendente dos vasos retos, ou seja, a água deixa o interstício medular. E o mesmo também ocorre com os solutos, que agora gradativamente deixam o meio hiperosmótico dos vasos retos e se movem em direção ao meio agora hipoosmótico à medida que o ramo ascendente se aproxima do córtex renal. E essa troca entre solutos e água, entre o ramo descendente, o interstício e o ramo ascendente dos vasos retos, é conhecido como o princípio da contracorrente, onde nos vasos retos descendentes sai água e entra soluto, e nos vasos retos ascendentes entra água e sai soluto. E isso tem a finalidade de preservar o conteúdo osmótico medular. Sendo assim, a anatomia dos vasos retos e o fluxo sanguíneo na medula renal busca fornecer à medula suprimento para as necessidades metabólicas das células
que encontram-se no interstício medular, de modo a evitar a diluição desse interstício que é hiperosmótico. Bom, uma outra variável que influencia na osmolaridade da medula renal é a intensidade do fluxo sanguíneo dos vasos retos, pois se o fluxo sanguíneo é baixo, consequentemente, a água do plasma dos vasos retos se difunde menos para o interstício medular. Desse modo, a osmolaridade intersticial permanece máxima. No entanto, se há agora um fluxo sanguíneo maior, há também um maior movimento de água para o interstício medular e, consequentemente, uma maior diluição do interstício medular. Desse modo, então, o fluxo sanguíneo medular é uma variável crucial para a osmolaridade intersticial. E esse fluxo sanguíneo na medula renal é controlado em parte pelo hormônio antidiurético ou a vasopressina, liberado lá pela neurohipófise. Bom, além da sua função já conhecida de estimular a reabsorção de água nos ductos coletores, o hormônio antidiurético estimula uma vasoconstrição por estimularem os perícitos, que são células que circundam o endotélio dos vasos retos. Esses perícitos são distribuídos ao longo de todos os vasos retos, ao longo de todo o trajeto dos vasos retos, de modo que, quando estimulados pelo hormônio antidiurético, se contraem de modo a estreitar, reduzir a luz dos vasos retos ascendentes e descendentes, reduzindo deste modo o fluxo sanguíneo renal. Na respectiva imagem por microscopia eletrônica, nós podemos observar os perícitos que envolvem os vasos retos na medula renal. Desse modo, então, uma função importante de hormônio diurético, mais uma função importante do hormônio antidiurético, é reduzir o fluxo sanguíneo na medula renal, de modo a evitar uma diluição da medula renal e intensificar a conservação de água. Um outro elemento importante envolvido no desenvolvimento dessa hiperosmolaridade medular é a ureia. Bom, no interstício medular, os principais solutos são o cloreto de sódio e a ureia, mas também a amônia e potássio, só que em menores concentrações, de modo que os principais são o cloreto de sódio e a ureia. E a concentração desses dois solutos aumenta progressivamente com a profundidade da medula renal interna, onde desses 1.200 miliosmoles que encontram-se próximos à papila renal, 600 é devido ao cloreto de sódio e 600 é devido à ureia. A alta concentração de cloreto de sódio medular é responsável pela reabsorção de água
no ducto coletor. Já a alta concentração de ureia favorece a excreção deste soluto em um pequeno volume de urina. Bom, como nós vimos na aula de oxidação dos aminoácidos, no conteúdo de introdução à fisiologia, a ureia é sintetizada no fígado como um produto do metabolismo das proteínas. A ureia entra no fluido tubular por meio da filtração glomerular, onde metade dessa ureia filtrada é reabsorvida ainda no túbulo contorcido proximal. Bom, durante a antidiurese, ou seja, períodos de desidratação, onde há necessidade de uma maior conservação de água, a porção cortical e medular externa do ducto coletor reabsorvem uma maior quantidade de água. E isso leva a uma maior concentração de ureia no líquido tubular. Quando esse fluido atinge a porção medular interna do ducto coletor, a ureia é reabsorvida, uma vez que nesta região o epitélio tubular apresenta os transportadores de ureia do tipo A1 na sua membrana luminal e os transportadores de ureia do tipo A3 na sua membrana basolateral. Desse modo, então, a ureia é reabsorvida. E como nós vimos na aula do hormônio antidiurético, lá no conteúdo de neurohipófise, a expressão desses transportadores é estimulada também pela vasopressina. E parte dessa ureia reabsorvida é secretada novamente no fluido tubular, nos ramos descendentes delgados da alça de Henle, que apresentam os transportadores de ureia do tipo A2. E esse mecanismo de secreção e reabsorção é chamado de ciclo de reciclagem da ureia. E, obviamente, a ureia que não é reabsorvida é então excretada na urina.